falando em crimes, na violência que segue espetando medo no nosso dia a dia, todo mundo, ninguém escapa dessa desgraça, dessa praga, mas é o Brasil real, da vida como ela é. Olha só, prepare-se aqui para perceber que enquanto muitos dos nossos governantes estão aí batendo cabeça com falta de articulação, pelo visto, realmente os partidos mais organizados desse Brasilzão são os partidos do crime organizado, que estão fazendo escola interestadual, intercâmbio. Olha só, a polícia descobriu que a bandidagem está mais unida do que nunca, no sentido de que roubos de carros estão ali trazendo a articulação de diferentes facções de São Paulo e do Rio. David de Tarso traz aqui os detalhes escabrosos, né? Porque, pelo visto, é isso, né? Que fase, né? Que fase, meu amigo. Pois é, a conexão do crime, né, Marinho? Os criminosos iam de motocicletas como batedores para ver se tinha polícia ou não e fazer a melhor verificação ali sobre a rota. Eles levavam o veículo muitas vezes ou aquilo que tinha dentro dele. Só que foi descoberto que a integração entre o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, que é um braço do Comando Vermelho, que controla o Morro de São Carlos, ali no centro do Rio, sim, atuam em coordenação com o PCC. Inclusive, nessa operação realizada por meio da integração da Polícia Civil e Militar, 6 pessoas foram presas. Só que essa quadrilha tem estimulado o roubo de veículos, porque aumentou 85%, 81%, aliás, só em setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos de volta para todo mundo que está nos escutando também aqui na rede Jovem Pan de rádio. Enquanto a gente vê, talvez, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aqui fechando o torniquete, indo ali de uma forma mais direcionada na canela do crime organizado, não adianta nada se os governantes no Rio de Janeiro seguem aquele velho oeste que é o Rio de Janeiro, para ser bem generoso na descrição, tá? E o crime organizado segue fazendo essa articulação interestadual para trazer roubo de veículo e todo esse tipo de crime organizado. Então, Jess, pelo visto, realmente fica difícil a gente ter mais um daqueles casos que a gente fica com aquela sensação de impotência ao perceber que os novos Marcolas da vida e os novos Fernandinho Beiramar da vida, pelo visto, estão aí sentando à mesa do jantar e para espalhar o terror Brasil afora. Como é que você está vendo? Preocupada, né? Porque no Brasil, o político às vezes não consegue dialogar para fazer o benefício do país. Então, aí quando eu vejo o crime dialogando e sentando na mesma mesa, Deus me livre, o Fernandinho com o Marcola realmente compondo juntos para potencializar o crime. Então, isso é de fato assustador. Só que você tocou num ponto que é fundamental. Segurança, quando a gente olha para os estados, os governadores eles precisam de trabalhar bem esse ponto. Nós temos excepcionais exemplos pelo país, como o caso de São Paulo, estado de Goiás, onde o governador Ronaldo Caiado conseguiu reduzir bastante as taxas de violência dentro do estado. Mas quando nós olhamos para a infraestrutura, para o investimento, precisa ser um investimento inteligente. Então, São Paulo tem um sistema de câmeras, São Paulo está tendo um sistema de inteligência, de investimento em inteligência que o DERIT tem feito, que o governador Tarcísio tem aportado, que é altíssimo. No comparativo, nós temos o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tem um programa que se chama Segurança Presente, mas que não é um programa que tem utilizado das melhores formas e do melhor investimento em inteligência para potencializar benefício. Então, até mesmo a interligação disso com as prefeituras precisa ser urgente. Dá para a gente integrar esses sistemas de prédio, sistemas de vigilância, para que a gente tenha a resolução dos crimes e para que a gente descubra esses crimes. Só assim a gente pode, de fato, endereçar o problema do crime organizado e lidar com esse gargalo que falta para a gente combater a situação de insegurança no nosso país. Para vocês terem uma noção, nós somos a República Federativa do Brasil. Significa que nós somos a federação de 27 estados mais o Distrito Federal. E não são essas organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho, que já, inclusive, se fazem presentes em 25 dos 27 estados dessa federação, que eles não vão ter esse intercâmbio estadual. Uma coisa é certa, depois do que o David acabou de trazer aqui, que essa bandidagem não fica perdendo tempo discutindo se é biscoito ou bolacha ou se vale a pena botar ketchup na pizza ou não. Exatamente. Rio e São Paulo unidos nesse terror todo. É brincadeira, né, David? Concluindo, então, a gente segue em frente. Não, eles estão articulando também, né, de que forma que vão vender os veículos, a receptação. Então, eles se articulam muito bem. Mas a Jess citou um ponto em relação à inteligência, mas aqui no estado de São Paulo, um conflito que está muito em evidência é na Baixada Santista, inclusive que nessa semana a gente viu a morte de uma criança de apenas 4 anos de idade. Tragédia. Durante o confronto entre a Polícia Militar e 2 adolescentes, inclusive
inclusive um deles também acabou morrendo, outras pessoas foram atingidas por tiros, onde incursões da polícia não têm sido bem sucedidas. Inclusive, esse é o tema da minha coluna. Vou fazer um jabazinho aqui agora. No site da Jovem Pan, acessando, né, para você que é assinante premium, você consegue ter todas as informações em torno desse tema, porque a gente vê trocas de comando sendo realizadas pela Polícia Militar, o crime organizado avançando cada vez mais, e tem acontecido na Baixada Santista, diferente do que as narrativas que são geradas pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, dizendo que não tem território onde a gente não consiga entrar. Na Baixada Santista existe sim uma dificuldade de incursão da Polícia Militar, e quando há essas incursões, há mortes, inclusive de inocentes, como a gente viu. É isso, né? Essa foi realmente dura de ler e a gente ficar sabendo, né? Um anjinho de 4 anos, uma tragédia assim irreparável. Enfim, ele, por ter dado o azar de ter nascido num ambiente dominado pelo crime, mal começando a vida, e tem que lidar com ser a próxima vítima. O menino Rian, de 4 anos, não é isso, David? Isso. Esse caso, ele tem uma característica que vai bem no ponto da inteligência no uso das forças policiais. Por quê? Porque existe a Secretaria de Segurança e o comando, ele disse ali que não foi uma incursão, que eles não estavam armados, que eles estavam passando pela região e caíram numa emboscada. E que eles trocaram os tiros ali para se defender. Só que o que aqui entra em ponto? É até importante a gente trazer isso. As câmeras corporais dos policiais estavam desligadas. Não existe, na verdade, nesse batalhão. Esse batalhão não tem. Não tem. Hoje eu ouvi uma informação deles de que as câmeras estavam desligadas. Mas mesmo assim, o que é importante aqui? A câmera de segurança poderia desmentir e realmente dar razão para os policiais. Sim. Ou seja, ela também é um instrumento, em alguns casos, de proteção. Não é do bandido, é do policial per si. Porque aqui eles poderiam provar o que aconteceu. E agora vem toda uma discussão de vários grupos, inclusive o Instituto Sou da Paz se posicionou sobre isso, sobre que eles entraram ali para fazer algum mal. Então, que eles não deveriam estar ali, que eles erraram. Só que aí entramos na questão da narrativa, entramos numa demora gigante de balística, entramos em várias situações que geram um ônus também para a nossa força policial. Então, isso é um ponto importante. Os policiais não entram também porque eles querem. Vou entrar aqui nessa área e pronto. Sim. As incursões são uma autorizadas. Consequência não intencional de casos assim é quando você tem a morte de uma criança de apenas 4 anos em função de uma bala que sai da arma de um policial, você inevitavelmente gera uma desconfiança da comunidade, uma insatisfação, um medo da comunidade em relação a novas abordagens policiais. Ou seja, erros da polícia, erros absurdos como a morte de uma criança de apenas 4 anos de idade, afastam a população do Estado, geram medo. Isso é uma questão real, não é uma questão de a narrativa de ONG. Ferre-se a narrativa de ONG. O fato é uma criança de 4 anos morreu e a comunidade chora a dor de perder uma criança. Isso precisa ser considerado na política pública. Não é normal. O Estado foi feito para proteger crianças e não para matar crianças. Então, isso não pode ser normalizado e precisa passar por uma averiguação para que as práticas da polícia evitem casos como esse, protejam as crianças no lugar de matar. É porque esse grande conflito é em torno do Porto de Santos, o maior da América Latina. Então, assim, precisaria de inteligência para que o PCC não consiga escoar essa droga pelo tráfico internacional. Hoje em dia existem drones, existem scanners, para que a gente consiga verificar o tráfico de drogas e identificar as lideranças desses grupos. Porque não adianta nada também você fazer uma incursão, matar alguns criminosos, que de fato às vezes têm uma ficha criminal, e depois vão aparecer outros no lugar. Então, assim, qual é a eficiência disso? Enquanto isso, o que deveria ser prioridade, que é zelar pela vida, a gente não vê. Não, e nessa história tem um detalhe que bem tocante, assim, aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas para a família. O pai do menino de 4 anos, do Rian, ele também foi morto por conta de uma operação policial. Então, essa questão da desconfiança dentro dos espaços é uma coisa que a gente tem que trabalhar como sociedade. E a gente
tem que se compadecer de uma criança de 4 anos que deixou a família por conta de uma bala. Então, isso é muito triste. Isso está ligado ao combate ao crime organizado. Não tem como fingir que este não é o maior problema do Brasil hoje. E cada vez mais a gente tem visto o crime chegar em novos espaços. Nós lidamos ontem com isso, o crime chegando até a política. No México foi assim. No México, com as organizações criminosas dialogando, formando grandes cartéis, como a gente acabou de falar aqui, com o uso e o aparato de chegar até a política, houve um domínio e uma massificação de dominância dentro do país. Nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. E aí a gente não quer também fazer uma criminalização da polícia, né? Mas o fato é isso. Que 7, aí tem essa incursão. A informação que eu tive de fontes extraoficiais é que pelo menos 7 policiais estão detidos no batalhão, no que eles chamam de aquartelamento, por causa dessa incursão. E provavelmente correm o risco de perder a farda. Então, um ponto importante. As consequências vêm depois. É possível que essa morte tenha sido uma tragédia. Ou seja, não estamos aqui dizendo que foi intenção dos policiais envolvidos matarem uma criança de 4 anos. Não é esse o ponto. Mas exatamente porque situações como essa ocorrem, é tão importante a gente ter as câmeras policiais. Porque aí a gente pode sair do disse-me-disse, sair da narrativa e ter o caso concreto. O que é que aconteceu? Essa comunidade que perdeu um filho, uma criança de 4 anos, merece satisfação do Estado. Ela também paga imposto. É preciso que o Estado proteja essas pessoas e não mate crianças. Então, quando uma tragédia como essa ocorre, o Estado precisa prestar conta, porque a relação não é de servidão, não é o Estado está sempre certo e o cidadão sempre errado. Não, tem que ser uma relação onde o Estado existe para proteger o direito de uma criança de 4 anos. E para evitar que novos meninos rians sigam aparecendo no Brasil afora, a gente sabe que isso é tragicamente, muito tragicamente, é uma cena que vem se repetindo há muito tempo, há décadas, né? A gente com certeza lembra aqui de diversos casos, e também a gente faz um trabalho importante aqui de sempre separar as coisas, evitar generalizações, trazer informação precisa aqui para também exaltar que, caso tenha tido qualquer erro crasso nesse sentido, que ele seja apurado e que a culpa seja individualizada. E, pelo visto, é isso que está acontecendo, para não generalizar todos os policiais, que a gente também faz questão de ressaltar que ninguém é doido de estar aqui fazendo um programa, beleza, aqui comentando a sociedade, de saber a dificuldade, as agruras que representa você estar entrando nesses redutos do PCC no litoral e Brasil afora. Ninguém é doido. Mas o Brasil precisa tomar essa decisão, né, David? De enfrentar de uma vez por todas a vagabundagem, mas da melhor forma possível. Com inteligência. E não a golpe de frase feita e achando que vai resolver tudo de uma forma sem inteligência e estratégia. E estrutura, né? O policial precisa ter estrutura. Cadê a câmera num caso como esse? Casos assim precisam ter câmera e precisam ter estratégia. Não dá para a polícia entrar num lugar tão conflagrado sem ter uma estratégia, sem ter inteligência, mapeamento, quem são os bandidos daquele lugar, onde estão. É preciso ter uma atuação estratégica. Ou as nossas autoridades e forças policiais fazem esse exame de consciência e façam algumas reformulações na estratégia, ou a gente vai ver essa situação acontecer e também não dá para a gente romantizar esses marginais como um todo e naturalizar esse absurdo que a gente, pelo visto, está aceitando, né, há muito tempo.